Boa noite a todos, graça e paz. Eu convido todos a se colocarem em pé para estarmos dando início a mais um culto de celebração ao nosso Deus. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos para estarmos falando com o nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, reunidos em Tua presença nessa noite, ó Pai, para Te prestarmos, Senhor, mais um culto, ó Pai, de adoração, de celebração a Ti, Senhor, de gratidão, Pai. Ó Deus, porque o Senhor é bom e a Tua bondade, ela dura para sempre, Senhor. E nós queremos Te agradecer, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos despertado a cada dia, ó Deus, para estarmos e buscarmos a Tua presença, Senhor. Te louvamos, ó Pai, por cada vida, Senhor, que está junto conosco nessa noite, quer seja aqui presente ou em qualquer lugar que esteja nos assistindo, Senhor. Mas juntos em espírito, ó Pai, viemos aqui para Te adorar, para nos entregarmos a Ti, ó Deus, e Te pedimos, ó Pai, nesta hora, que esteja o Senhor nos abençoando, ó Pai, cuidando, Senhor, de cada um de nós, ó Deus, que nós possamos, Pai, nos entregar verdadeiramente a Ti, prestarmos, Senhor, um culto sincero, ó Deus, com o coração alegre, ó Pai, por podermos estar aqui mais um dia na Tua casa. Ó Deus, recebe o nosso louvor. Ó Pai, nós estamos aqui como verdadeiros adoradores, ó Pai, com os corações, Senhor, cheios, ó Deus, para darmos a Ti o nosso melhor, a nossa melhor adoração, a nossa melhor gratidão. Então recebe, Senhor, os nossos louvores, ó Deus, que eles possam, ó Pai, ser agradáveis a Ti. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, ó Deus, pois necessitamos ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Que tudo que seja feito aqui, Senhor, nessa noite, seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Fica conosco, ó Deus, no decorrer desse culto, é isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 123, nós vamos estar lendo o 123 e o 124. Salmo de número 123 e 124. Salmos de número 123 e 124. Todos encontraram? Amém? Vamos estar fazendo uma leitura responsiva. Assim diz a palavra do Senhor: A Ti levanto os meus olhos, a Ti que ocupas o Teu trono nos céus. A igreja. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Eles já teriam nos engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos.
Amém. O nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Por mais que esses versos tenham sido escritos para a nação de Israel, quando enfrentava diversas outras nações que queriam guerrear contra ela, queriam destruir a nação do Senhor, esses versos eles fazem sentido na nossa vida. Quando pela misericórdia do Senhor nós não somos entregados a Satanás, ao pecado. Quando pela misericórdia do Senhor nós conseguimos fugir das suas tentações e conseguimos nos manter firmes na presença do Senhor. A alegria, a nossa alegria, ela provém do Senhor. É por Ele que nós estamos vivos. É por Ele que nós estamos aqui nessa noite. E que nós possamos, então, nessa noite, nos alegrarmos na Sua presença. Força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A igreja, a alegria do Senhor é nossa força, a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Nós vamos cantar essa música que nós cantamos domingo passado, chama Ousado Amor, que fala do amor de Deus, e hoje é um dia para a gente refletir, né, sobre essa música, sobre esse amor que teve a coragem de se entregar por nós. Você pode imaginar que quantos de nós
teríamos essa coragem de nos entregarmos para morrer em favor de outra pessoa. E com Jesus não foi diferente. Ele era homem como nós somos homens. Ele tinha todos os pensamentos que nós poderíamos ter naquele momento. E ele não queria também ter que enfrentar, mas o amor que ele sentia por nós, ele sendo Deus, sentia o mesmo amor que o Pai sente por nós. E ele não desistiu. Ele continuou, ele se entregou para nos remir, para nos trazer uma nova esperança, para nos trazer a salvação, a possibilidade de um dia podermos estar com Ele, lado a lado, juntos. Então que nós possamos nessa noite, quando estivermos cantando, lembrarmos do sacrifício que o Senhor fez na cruz em nosso favor. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. De Deus, bom que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras,
pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Queridos, nesse momento nós temos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas até o altar do Senhor. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste,
brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Eu convido nesse momento a irmã Dani Siebra para estar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Graça e paz, igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigada, ó Pai, por estarmos mais um dia aqui na Tua santa presença. Obrigada por essa oportunidade de estarmos Te louvando, Te agradecendo, bendizendo o Teu santo nome. Obrigada por cada um que aqui está e por aqueles que também não puderam vir, que estão em casa. Obrigada pelos dízimos e ofertas depositados no Teu santo altar. Continua, Senhor, nos protegendo, nos abençoando, nos livrando de todo mal. Abençoa a nossa semana, Pai Santo. E obrigada por tudo que tens feito, por cada um de nós. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu lhe perguntasse hoje, qual foi o maior ou o melhor presente que você já ganhou, você saberia dizer? E muitas vezes quando nós nos deparamos possivelmente com essa pergunta, nós vamos começar a pensar em alguma coisa material, vamos lembrar de algum aniversário, alguma data especial. Mas nessa noite eu queria falar para você de um presente que não é material. Um presente que ele não é físico, que você não pode tocar. Um presente que foi comprado a preço de sangue. Um presente que é dado livremente àqueles que o aceitam. Um presente que não cobra nenhum valor. Esse presente foi dado a nós, a toda a humanidade. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, quando Ele derramou o seu sangue ali naquela madeira, Ele estava dando a cada um de nós o melhor presente que nós poderíamos ter em nossas vidas. O presente da salvação. E esse presente ele não é forçado. Esse presente para você receber, só basta você querer recebê-lo. E esse presente ele está aqui nessa noite. O Senhor Jesus ele se faz presente nesse lugar. Mas Ele só pode entrar na sua vida se você permitir que Ele entre. Que você possa nessa noite louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação. E que nós possamos nos lembrar desse sacrifício que foi feito em favor de nós, para nos dar a vida eterna. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício
Prenúncio de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ressuscitou, digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor.
Podeis assentar, queridos. Boa noite, na paz do Senhor a todos. Nós queremos convidar agora a irmã Francisca Moreira. A irmã Francisca Moreira, ela tem uma história com Deus desde criança e também com a Igreja Cristã Evangélica na cidade de Campo Alegre de Lourdes. E vai contar um pouco em testemunho dessa história. Graça e paz, igreja. Boa noite. Acabamos de comemorar os 20 anos da igreja aqui. E eu também me converti na Igreja Cristã Evangélica em Campo Alegre. Fica um pouco distante daqui, depois de Remanso, fazendo fronteiras com as cidades do Piauí. Então é bem já o restinho da Bahia. E eu quero contar um pouco da minha igreja lá, como começou e como eu também me converti. Irmãos, eu tenho pensado, e até as músicas também falam, acredito com vocês também, comigo, sobre o infinito amor e sobre dar graças, agradecer, e o infinito e ousado amor de Deus para conosco. Porque eu vou contar aqui uma história como começou nossa igreja lá em Campo Alegre, e todos a gente fica muito admirado. Então, foi há mais de 50 anos, e lá era só, hoje, agora que chegou estrada lá, e há um ano atrás chegou água. Era um povoadinho muito, muito no centro do mato mesmo, que eu fico, é só o amor, o infinito amor de Deus, chamar pessoas lá da Europa, da Suíça, para irem até um lugar tão distante e longínquo daquele. Não tinha estrada, não tinha água, não tinha correio, nem se fala telefone e internet, ninguém nem na imaginação. Não tinha correio, não tinha luz, não tinha como eles ter uma verdura, fruta, uma coisa. Não tinha água, estrada, energia, nada. E eles se deslocaram, aceitaram o chamado de Deus e o desafio de morar com tantas dificuldades lá. Eu presenciava, às vezes, eles irem nos visitar em minha casa pela manhã, na época de chuva. Não tinha estrada para lado nenhum, mas eles fundaram a igreja, encararam os desafios com muito carinho, muito amor com o pessoal que era muito carente. Na cidade parecia só um povoado, só tinha algumas casas. Pelos interiores tinha muita gente, mas uma população muito carente. Não tinha médico na cidadezinha, naquele povoado. E eles contribuíram muito, muito, que era um casal de missionários que lá chegaram na década de 60. E era o pastor Ari e dona Elisbeth. Mas se vocês presenciassem, vocês ficariam também pasmos de ver quantas dificuldades tinham. Mas eles fundaram, aceitaram todos os desafios. Não tinha água, eles tinham que se virar para captar água de chuva, fazer tudo para viverem. E eles fundaram a igreja, começaram o trabalho com dificuldades. Logo a casa dela descobriram, não tinha médico, e o pessoal descobriram, então tornou-se um hospital do SUS. Cedo da manhã, 7 horas da manhã, ela já tinha a casa cheia de gente para ela cuidar e receitar até 12:30. Na tarde ela cuidava dos outros serviços, visitações. E visitaram muitos os interiores, onde também não tinha estrada, era muito difícil para ir, mas eles iam, às vezes, iam fazer culto, atolavam o carro na época de chuva. Passavam o resto da noite com esse carro e eles trabalhando. Às vezes iam em uma casa, como em minha casa mesmo foi uma vez.
o carro atolou. Lá foi um dia todo no sol escaldando, porque não tinha nem socorro quase para vir ajudar eles tirar. E eles trabalhando quase que sozinhos no sol escaldando. E tudo isso movido pelo amor para levar o evangelho àquelas pessoas, e muito contribuíram. E a igreja prosperou. Tem uma igreja grande que próspera. E nas comunidades interiores, muita gente, graças a Deus, né, eles contribuíram muito na educação, na saúde e principalmente com levar o evangelho. E meu pai foi o primeiro crente lá também, começou junto com eles, porque ele tinha ido a São Paulo, lá ele conheceu o evangelho, se converteu. Então eu também, já bem pequena, presenciava todos os cultos e acompanhava tudo e via todo esse trabalho. Mas graças a Deus, pelo grande amor de Deus, muita gente alcançou o evangelho, se converteram, foram muitas conversões, uma igreja grande, próspera, e prosperou bastante o trabalho. E eu, ainda criança, eu achava, eu não vou, porque eu achava que eu tinha que renunciar já às coisas, criança, mas eu achava que tinha que renunciar para eu ir ser crente. Não, então eu não vou, porque meus pais já vão para o céu, eu vou com eles. Mas um dia o pastor pregou que não, Deus não tinha netos, só tinha filhos, cada um precisava. Então eu decidi entregar também minha vida a Jesus e seguir, porque só Ele é o único meio de ir para o céu. Então assim prosperou todo o trabalho. E eu somente agradeço de sentir, ver o grande amor, o infinito amor de Deus por todos nós, né? Porque Jesus morreu por nós e providenciou o meio de sermos alcançados pelo evangelho. Porque como crerão, como irão conhecer, se não tiver quem leve? Então esse casal de missionários se deslocaram do seu país de origem, da Suíça, onde tinham sua vida, tinham tudo confortável, e foram morar conosco lá onde não existia nada, movidos pelo amor e pelo grande, infinito amor de Deus para levar a palavra, a mensagem de salvação. Então, eu só tenho muito a agradecer, sou muito grata, de coração, como nós cantávamos, de coração eu agradeço, por Deus me conduzir, como com cada um de vocês também, né? Eu só tenho muita gratidão por Jesus morrer por nós e providenciar todos os meios em que possamos conhecer o evangelho, aceitar e seguir. E eu agradeço a Deus e agradeço também por estar aqui com vocês. Agradeço a toda a igreja, ao pastor, sua esposa. Eu agradeço muito que aqui cheguei e eu me senti muito bem acolhida, muito bem recebida. E também agradeço a Deus pelo testemunho de cada um, porque nos edifica. O trabalho, a disposição, o testemunho edifica a cada um. Então eu sou muito grata a Deus, ao pastor e a todos vocês, a toda a igreja. Obrigada. Vou só deixar um versículo, ainda que eu havia. Salmo 100 e versículo 5. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Isso eu tenho provado a todos os dias, na longa jornada que tenho andado na vida com Deus, e sei que cada um também tem provado isso. Amém. Obrigado, irmã Francisca, pelo testemunho. Relembrando, quem foi pregar lá em Campo Alegre de Lourdes foi o casal, o pastor Ari e a esposa dele, Elisbeth. Pastor Ari já descansou no Senhor há pouco tempo atrás, e a sua esposa, ela voltou a morar na Suíça. Foi década de 60 ou 70 lá? Foi 60. 6 anos a senhora tinha. Ela era enfermeira, mas num lugar que não tinha
energia, não tinha água, não tinha fruta, não tinha estrada. Não tinha uma verdura, uma fruta, não Nada. existia nada. O pessoal na roça, porque era quase tudo na roça, plantava alguma coisa, né? Era assim. Mas ela trabalhava bastante. Eu era criança e ficava um pouco com ela e acompanhava aquela vida dela, cuidar de pessoas necessitadas, doentes, todos os dias, a casa cheia. Então, eles contribuíram muito para a saúde, educação e, acima de tudo, no Evangelho, lá em Campo Alegre. Foi o pastor Ari, o casal de missionários, pastor Ari e dona Elisbeth. Amém. Muito obrigado pelo testemunho. E fica a nossa lembrança e homenagem a este casal de missionários da Suíça que vieram para cá, não é? Lembrando que também um outro casal, para vocês não confundirem, foi do pastor Max e da missionária Decla. Aí esses dois ficaram na cidade de Remanso, diferente, né? Ela está falando de Campo Alegre, que fica logo depois de Remanso. Que excelente história. Nós queremos convidar neste momento o casal Michel e Darklen, juntamente com o seu filho Ícaro, para que nós, juntos como Igreja do Senhor Jesus, possamos apresentar esta criança em consagração ao nome do Senhor Jesus. Os avós, bisavós, são todos convidados para estarem juntamente aqui neste momento. Podem vir todo mundo, viu? E outros aqui também, rapaz. Como é o seu nome? Davi, eu acho que eu conheço esse nome. Aqui é Ana, Arthur, Davi, Ícaro. Ícaro está com quantos? Ícaro está completou 2 meses ontem. Dia 25, ele completou 2 meses. A Bíblia Sagrada diz em Lucas, capítulo de número 2, Lucas 2, versículo 22, diz assim: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram, está falando sobre Jesus, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo está escrito na lei do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que quando uma pessoa nasce, ela era consagrada a Deus. Nós aprendemos na Bíblia que quando uma pessoa contraía o matrimônio, ia casar-se, também ia pedir a bênção de Deus. E nós aprendemos na Bíblia Sagrada que quando uma pessoa falecia, também era agradecido a Deus pela vida desta pessoa em um culto, de modo que nós podemos chamar isso de teocentrismo. O que é um teocentrismo?
Deus sendo o centro da vida, tudo que acontece na nossa vida precisa ser movido de gratidão, de consagração, de entrega a Deus. E nós estamos com este casal e com esta família para apresentarmos ao Senhor a vida preciosa, importante, planejada por Deus antes da fundação do mundo. A nossa existência assim foi, assim como a existência de Ícaro. Como é o nome dele? Ícaro Alves dos Santos Café, não é? Vamos nos colocarmos todos de pé, de forma solene. Nós queremos perguntar ao pai e à mãe desta criança, diante de Deus e diante destas testemunhas, vocês se comprometem a ensinar Ícaro de acordo com o que diz a Bíblia Sagrada, de acordo com o que Deus nos ensinou através do seu Filho Jesus? Sim. Sim. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. O Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, Criador da vida, dono do fôlego da vida, do oxigênio, Tu tens tudo em Tuas santas mãos. E nós cremos que aprouve ao Senhor planejar um dia, uma família, um local para esta criança, hoje criança, vir ao mundo, Senhor. E neste dia nós consagramos ele a Ti, ó Pai, juntamente com os seus pais, com os seus familiares, com a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus, essa vida Te pertence. Desde a ciência da concepção, nós cremos que sua mãe, que seu pai já entregaram essa gestação ao Senhor
bem como todo o seu futuro, ó Pai. Por isso te pedimos, Santo Deus, no nome de Jesus, que livre Ícaro de todo o mal, que livre ele, Senhor, das enfermidades, que ele seja um homem de Deus, uma pessoa que te teme, que te ama e que dá muitas alegrias para toda a sua família, e há de ser uma grande bênção e ser usado pelo Senhor durante a sua vida. Ó Pai, obrigado pela vida destas crianças que estão aqui conosco, que eles possam, Senhor, também receberem do Teu Espírito, ó Pai, da Tua bênção, e que eles possam ser ensinados na Tua casa, diante da Tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, o pai e a mãe de Ícaro a terem condições para criá-lo, a terem coragem para protegê-lo dos predadores dessa vida, a ensinar a Tua palavra, a trazê-lo para a Tua igreja, assim como todas estas crianças, as que estão aqui no púlpito e as que estão aqui assistindo também, ó Pai. Estas crianças pertencem ao Senhor, elas darão continuidade à Tua igreja, Senhor. Serão os líderes da Tua casa, serão aqueles que trabalharão, serão aqueles que abençoarão. No nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos pela vida do Ícaro e abençoa esta família aqui representada com toda sorte de bênçãos e com a salvação em Cristo Jesus. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar-se todos. Amém. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías, cinquenta e três. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, olhamo-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3, a igreja toda era desprezado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, todos nós mais uma vez o versículo 6, todos nós amém.
Esta é uma profecia sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, que na cruz pagou em nosso lugar, mas antes de subir à cruz, ele instituiu a ceia do Senhor, uma ordenança dada à sua igreja, e ele ordenou que a igreja assim o fizesse até que ele volte. Então, até quando nós celebraremos a ceia do Senhor? Até que ele volte, segundo a sua palavra. E estamos diante da mesa do Senhor para participarmos no dia de hoje da ceia do Senhor. Neste momento, curve sua cabeça, peça perdão a Deus e vamos participarmos da mesa. Santo Deus, obrigado por estarmos na tua casa de oração no primeiro domingo, onde costumamos celebrarmos, obedecer uma ordem do teu Filho Jesus e celebrarmos a tua ceia. Te damos graças pelo pão, símbolo do corpo de Cristo. Te damos graças, Senhor, pelo fruto da vide, símbolo do teu sangue. Nos perdoa, Senhor. Sabemos que o teu Espírito já falou com cada um de nós daquilo que nós precisamos pedir perdão para participarmos da tua mesa. No nome e para a glória do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Vamos ler João 6,54, que está aqui na tela. Vamos todos. Quem come a minha carne Amém. Venhamos todos à mesa do Senhor. Podemos formar duas filas.
em memória do corpo de Cristo, pregado na cruz, no meu e no seu lugar, comamos todos do pão. Em memória do sangue de Cristo, tomemos todos do cálice do Senhor. Oremos com a irmã Janeide Machado. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigada, meu Pai, por tão grande amor, Senhor, por cada um de nós, meu Deus. Obrigada, Pai, por o Senhor ter, por esse grande sacrifício, meu Pai, que foi feito ali na cruz, meu Deus, por o Senhor morrer, Pai, tanto sofrimento por cada um de nós, Pai. Oh, Deus, infinitamente, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, e por o Senhor nos prometer, Pai, estar conosco a cada dia, Senhor, de nossas vidas, Deus, até, e que o Senhor também promete, Pai, que está aqui nesse lugar, e que o Senhor ceia conosco, Pai, e que um dia o Senhor irá nos buscar para morar conosco, meu Pai. Sou grata a Ti, Senhor, por tão grande amor, Deus. Obrigada por tudo, meu Pai. Amém. Essa é a oração que eu te faço, agradecida. Amém. Os convidamos a todos a se colocarem de pé. As crianças devem ir agora para o culto infantil. Vamos cantar juntos ao Senhor esta linda canção. Quem lembra? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estender sua mão para mim. Estenda sua mão para o Senhor. Quando Jesus
estendeu sua mão. Quando Ele estendeu sua mão para mim, o que é que eu era? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estender sua mão para mim. Só vocês. Eu era pobre. Eu era pobre, sem Deus. Quando Ele estender sua mão para mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Este hino tem uns 200 anos, mas não fica velho. A fumaça sobe e o trono recebe e os anjos vêm. Hinos de Deus, para Deus, de louvor verdadeiro, nunca envelhecem. Amém? Ainda de pé, em reverência agora à palavra de Deus. Quem vai abrir primeiro em Esté, capítulo de número 4. Livro de Esté, capítulo 4, a partir do versículo 15. Você sabe onde ficam os salmos? Quando você volta dos salmos, tem quem? Jó. Quando volta de Jó, tem quem? Esté. Esté, capítulo 4, versículo de número 15. Amém? Esté, capítulo 4, versículo de número 15. Diz assim a palavra santa, Esté 4, de 15 em diante. Então, Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu morrer, morri. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. Todo mundo junto, do 15 ao 17. Então, podeis assentar, queridos, queridas. Há aproximadamente 500 anos antes de Cristo, ou seja, há aproximadamente 2.500 anos antes de nós, a Bíblia Sagrada diz que o Império Persa estava dominando
em uma grande parte da Ásia e um grande pedaço da Europa, bem como na Palestina. E um rei que algumas versões bíblicas nomeia de Assuero. Talvez na sua Bíblia, se você já leu o livro de Esté, pode ter Xerxes. Estava à procura de uma nova rainha, e então a escolhida dentre todas as jovens daquela época, daquela situação, foi uma menina jovem que tinha o seu nome no original de Hadassa e que foi traduzido para a nossa Bíblia e para o idioma persa de Esther. E a palavra de Deus diz então que esta jovem judia era órfã de pai e de mãe, mas ela tinha um primo que era o seu tutor, que cuidava dela. Algumas versões eu li na NVI tem Mardoqueu, talvez na sua Bíblia tenha Mardocai. E então, nessa situação de estar diante do Império Persa, um homem era um dos braços direitos, braços direitos só tem um, não é? Era um dos homens de confiança do rei Assuero, e então ele designou que todas as outras pessoas do reino, o nome dele era Amã, ao vê-lo, ao chegar à presença dele, todo mundo deveria se curvar diante dele só quando ele chegasse, sem nem ele ser o rei. E este homem que era o tutor, que era o primo da rainha Esté, quando ele chegava, por ele ser um judeu, e ele ter aprendido na lei dos judeus a não se curvar diante de ninguém, a não ser diante do Eterno, do nosso Deus, do nosso Pai, ele não se curvava diante deste homem que estava nas alturas, nos cargos abaixo do rei, chamado Amã. E Amã, que era um dos assessores do rei, ficou com inveja de Mardoqueu, com raiva dele, porque ele não se curvava diante dele quando ele passava. Então ele induziu o rei a criar uma lei para exterminar, para matar todos os judeus daquela época, daquela situação. Mas dentro do palácio real estava uma judia, estava a rainha Esté. E então, o texto que nós lemos de Esté capítulo 4, do versículo 15 em diante, mostra o exato momento quando Mardoqueu, o primo da Esté, manda avisar para ela que o povo judeu ia ser dizimado, ia ser exterminado diante da lei dada pelo rei. E Esté recebe a notícia, e aí vem o texto que nós acabamos de ler. Então ela manda que o seu primo ordene a todos os judeus que estavam lá, bem como ela própria, bem como as suas empregadas, que eles fizessem um jejum por esta situação, que eles consagrassem a Deus um jejum por esta luta, por essa batalha. Vocês viram aí no versículo de número 16, Esté 4,16 diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante quantos dias? O que é que tem na sua Bíblia? 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos junto com vocês. Depois disso, eu vou entrar na presença do rei. No texto anterior, ela disse assim: já tem 30 dias que eu não entro na presença do rei. E quando alguém não é chamado ou chamada à presença do rei, esta pessoa não deve ir. Ela só deve ir se o rei chamar. Se o rei não chama alguém e alguém entra
e o rei não levanta o seu bastão, o seu cetro, os soldados que estão na porta estão ordenados a passar a espada na cabeça dessa pessoa. Ou seja, alguém que vai à presença do rei sem ser convidado, sem ser convocado, era para os soldados deceparem, cortarem imediatamente a cabeça desta pessoa, seja quem fosse esta pessoa. E quando o rei não convidou alguém, mas ele autoriza que aquela pessoa que entrou de repente esteja com o rei, ele levanta o seu bastão, ele levanta o seu cetro, e aí então os soldados param e sabem que o rei vai receber aquela pessoa que entrou sem ser convidada. E esta é a situação então. O povo judeu está para ser dizimado, para ser exterminado, mas existe uma judia dentro do palácio. O rei não sabe que Esté era judia, mas diante desta prova, desta luta, desta situação, ela convoca o seu povo para fazer um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Você sabe o que é um jejum? Um jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos e de água. Na Bíblia Sagrada, o jejum é feito normalmente durante 3 dias. O jejum total de comida e de água. Porque depois de 3 dias, se alguém passar mais do que 3 dias sem beber água, o fígado vai sofrer profundamente. Então, por isso que não é recomendado que ninguém fique sem tomar água por mais de 3 dias. Sem comer, dá para aguentar um pouco mais. Na Bíblia Sagrada nós encontramos 2 jejuns de 40 dias, sem comer e sem beber. Você sabe quais foram? Foram 2 situações especialíssimas. A primeira, Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei de Deus, os 10 mandamentos. E a Bíblia Sagrada diz que a nuvem da presença de Deus desce sobre o monte. E Moisés estava ali envolto pela glória de Deus. É uma situação completamente especial. E ele passou 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. Não é recomendado para ninguém. No início do ministério do Senhor Jesus, antes de Jesus começar a pregar, antes de Jesus ir direto para a batalha espiritual, para enfrentar tudo o que ele precisava enfrentar, o começo do ministério de Jesus é precedido por um tempo de jejum. 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. Na Bíblia, Moisés e Jesus. Só. No demais, o jejum é feito de forma parcial, nunca sem tirar a água. Nós temos Daniel, que tinha uma dieta de legumes, mas o jejum, ele é essa abstinência parcial ou total de alimentos para o corpo, que traz consequências físicas e espirituais profundas na vida de qualquer pessoa. Uma pessoa, quando a gente entra em jejum, o nosso corpo, quando não está acostumado, ele leva algum tempo, algumas horas, para poder se adequar. Mulheres grávidas não são indicadas fazerem jejum de mais do que um dia. Pessoas que estão fazendo algum tratamento médico com medicação de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, não são indicados. Não existe essa indicação para esses casos, de fazer mais do que um dia de forma total.
Mas o jejum, quando ele é consagrado a Deus, apresentado a Deus, ele nos prepara para uma batalha espiritual que está sendo travada no mundo espiritual, de tantas coisas que estão acontecendo que nós não entendemos, que nós não sabemos a origem, que nós não estamos tendo forças para batalhar, que nós estamos às vezes perdendo algumas batalhas. É indicado que nós possamos consagrarmos a Deus um jejum de um dia, de 2, de 3, total, parcial, mas que verdadeiramente nós possamos entrar no campo de batalha espiritual com o corpo e com o espírito mais sensível, porque quando o corpo começar a sentir fome, o nosso espírito vai ficar mais sensível, e através das orações, e com certeza havemos de ouvir mais a Deus, de entendermos mais de Deus e de nos apresentarmos a Deus como alguém que é pó, como alguém que sabe que é finito e como alguém que precisa da graça e do perdão de Deus. Quanto tempo faz que você não entrega a Deus, não consagra a Deus um jejum? Quanto tempo faz que você ora por uma determinada causa e você não tem a resposta que você gostaria de ter? O jejum, ele é bíblico, é veterotestamentário, é do Velho Testamento, é do Novo Testamento, é de hoje, é do nosso tempo presente. E aí a rainha convoca um jejum e todos os judeus fazem um jejum total de 3 dias. Vocês sabiam que na lei de Deus, na palavra de Deus, Deus instituiu para o povo de Israel o dia do jejum, o dia do perdão, no mês de setembro, que é a virada do ano novo em Israel, chamado de Yom Kippur, o dia da purificação, o dia do perdão, o dia do jejum, e que todos os anos, desde a lei de Moisés, o povo de Israel jejua perante Deus para sarar a terra e para o ano novo que está às portas. Quando o povo judeu, sob a ordem da rainha Esté, a convocação santa, e com o seu primo Mardoqueu, jejuaram durante 3 dias e 3 noites, ela entrou na presença do rei sem ser chamada, coisa que ela não fazia mais de 30 dias. E quando ela entra na presença do rei, o rei levanta o seu cetro, e a cabeça dela não é despedaçada, não é degolada, não é cortada. E ele olha e diz assim: por que você está aqui, minha rainha? Do que é que você precisa? E ela então diz: eu venho convidar o rei Assuero e o seu assessor Amã para irem na minha casa amanhã para um banquete. E o rei diz: pode marcar a hora que estaremos lá. E ela dá um banquete para os dois, e quando termina, o rei pergunta: o que é que a minha rainha está querendo, desejando, que nos trouxe até aqui? Ela diz: venham amanhã, que eu vou lhes contar amanhã. E no dia seguinte vai novamente o rei, vai novamente
o indivíduo que se chamava Amã, e ela diz: meu rei, eu sou uma judia e estou aqui com o meu povo para ser exterminado, para ser morto por ordem de uma pessoa do teu reino. E o rei diz: mas quem poderia pensar em fazer tal coisa com a minha rainha e com o povo dela? Ela disse: esse camarada aí que está do lado do seu lado. Esse indivíduo aí planejou, fez o senhor assinar aquele decreto e tal, e tal, e tal, e tal, quer acabar com Mardoqueu. E o rei então sai, e a forca que ele tinha preparado para o primo de Esté foi a forca que ele mesmo foi colocado, e o povo de Israel foi salvo de um extermínio naquele tempo, naquele momento, através da rainha Esté, através do jejum que os judeus fizeram. E Deus ordenou a Israel que celebrasse esta festa por estatuto perpétuo. O que é que significa isso? Para sempre. E esta festa do Purim, os judeus celebram todos os anos, e ela tem origem no livro de Esté, na Bíblia Sagrada. Abstinência total ou parcial de alimentos para entrarmos e navegarmos e conhecermos e batalharmos no mundo espiritual. Não é com as armas daqui. Existe jejum também para consagração nossa diante do nosso Deus. Mas eu pergunto para você que está aqui: qual é o jejum que você precisa fazer na sua vida? Olhe para você, para a sua vida, para a vida de sua família. Você pode e deve fazer um jejum de alimentos, de bebida. Isto é muito bom. Mas talvez nós estamos aqui hoje e precisamos fazer um jejum de alguma outra coisa. Há quase 20 anos atrás, nesta igreja, não se tinha esses aplicativos que manda mensagem para lá e para cá instantâneo. Não se tinha algumas redes sociais que nós temos hoje. E aí eu preguei nesse texto. E nós fomos desafiados, toda a igreja foi desafiada a fazermos um jejum de um dia. De um dia. Quem lembra do que foi? Televisão. Não tinha esse negócio de mensagem instantânea para lá e para cá. Essas outras redes que surgiram. Então só tinha a televisão. E aí não se tinha canais por assinatura. E quantas pessoas ficavam escravizadas somente em um canal? Para assistir a programação, o menu escolhido no inferno. Eles vão no inferno, aí diz: ó, vai passar assim, 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 assim. Aí traz do inferno e entrava na casa de quase todo mundo. Aí agora tem um monte de outras coisas. Tem um monte de outras opções. Olhe para a sua vida. Qual é a batalha que você está batalhando e não está conseguindo?
Será que você não precisa fazer um jejum? Olhe para a sua família, para a sua semana, para o seu tempo. O que você assiste, o que você gasta tempo, gasta dinheiro. Do que é que você está precisando fazer um jejum? Dizer assim, ó, eu tenho que tirar isso da minha vida. Total ou parcialmente. Eu não sei qual é o jejum que você precisa fazer, mas você sabe. Porque o Espírito Santo, quando deseja algo de nós, Ele fala aos nossos corações. Curve sua cabeça agora e pergunte ao Espírito Santo de Deus: qual é o jejum que você precisa fazer? O que é mal, que está sobrando, que está te ocupando, que está te enganando, que está te distraindo, que está te afastando da tua família, que está te afastando de Deus, e que você precisa fazer um jejum disso. Tirar, afastar. Talvez sair totalmente disso. Olhe para a Bíblia Sagrada, aprenda com o Senhor e com os servos do Senhor. Como lutar, como batalhar no mundo espiritual. Você que está aqui hoje e que sabe do que você precisa fazer jejum, fique de pé para a gente orar. Não precisa dizer o que é. Diga assim: eu sei que eu preciso fazer jejum disso. Pronto. É você e Deus. Televisão hoje em dia, muitos de nós nem assistem mais, né? Muitos de nós nem assistimos mais. Não vale a pena. Mas uma batalha estava muito grande. Muita gente ia morrer. E a rainha diz: faça um jejum por mim. Você pode fazer um jejum por outra pessoa. Você pode fazer um jejum junto com outras pessoas. Mas você vai entrar na presença do rei sem ser chamada. Ela disse: eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, o que é que tem? Enterra. Se eu morrer, morri. Ela era corajosa. Ela era corajosa.
que Deus derrame coragem sobre minha vida e sua vida para você fazer o que você tem que fazer. Eu vou entrar na presença do rei sem ser chamada. Se eu morrer, pronto. Valeu a pena eu ter lutado pelo meu povo. Vamos orar ao Senhor. Existe alguém que está conosco hoje, que deseja entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão aí onde você está. Eu quero te ver e orar por você em nome de Jesus. Na Bíblia Sagrada, homens e mulheres andaram com Deus e fizeram o que tinha que fazer. Existe alguém que está conosco, que sabe que Deus tem chamado você. Entregue sua vida ao Senhor hoje, em nome de Jesus. Levante sua mão. Você que está aqui e que entrega a sua vida a Jesus Cristo, Filho de Deus. Tenha coragem, porque ninguém pode fazer isso por você. Vamos orar. Amado Deus, poderoso Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós precisamos entender mais do reino espiritual, Senhor, do que está acontecendo ao nosso redor, e usar mais as armas espirituais da oração e do jejum. Como Teu Filho Jesus respondeu aos discípulos: Senhor, nós queríamos expulsar um demônio, por que ele não saiu conosco? E Jesus respondeu: essa casta, esse grupo, só sai com oração e jejum. Tem coisa que nós só iremos vencer com oração e jejum. Ó Pai, no nome de Jesus, nos ensina a usar mais as armas espirituais. Pai, abençoa estas vidas que se puseram de pé, que foram alertadas pelo Teu Espírito daquilo que elas precisam fazer jejum total ou parcial em alguma coisa em suas vidas. No nome de Jesus, Senhor, abençoa esta vida, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem que sabe que precisa fazer, ó Pai. Nos dá coragem, Senhor, para enfrentar a vida. Existem pessoas que não podem ouvir falar no nome morte, porque elas pensam que a morte é o ponto final na história. Mas a Tua palavra diz que a morte é uma vírgula na nossa história. E quando formos para o mundo da verdade, aí sim viveremos a vida da verdade com o nosso Deus. Nos dá coragem, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Todos podem assentar-se, por favor. Tem aí o cartaz do lanche lá atrás. Eu mandei quando? Ontem foi. Gente boa, nós
precisamos sortear este aparelho de TV. Está aí a marca, as polegadas, está tudo aí exatamente como ela é, tá bom? Top do top do top do que nós temos. Fátima Machado, que é a segunda tesoureira, está com a numeração. Nós pedimos que você nos ajude e nos ajude a vender, pelo menos, cada pessoa vendesse pelo menos 10, seria muito importante para nós, tá bom? Então nós temos aí pouco mais do que 40 dias para vendermos e sortear. Esse esse daí foi o da semana passada. Lá atrás, o Ministério Amor em Ação preparou lá tudo quanto é caldo, bolo, um monte de coisa lá para vender. Está tudo lá, as mulheres, os homens e as mulheres do Ministério Amor em Ação, tem muita comida deliciosa lá atrás. Lembrando que quinta-feira, PGM, passamos duas quintas sem PGM por causa dos feriados regionais, tá bom? E escola bíblica, tudo normal durante esta nossa próxima semana. Que o Eterno te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê vitória no mundo espiritual com as armas espirituais que Deus dispõe para todos. E uma boa semana na paz do Senhor Jesus para você e sua família. Em nome de Jesus. Amém? Com oração silenciosa estaremos nos despedindo.